Ora boas pessoal, aqui para o segundo dia da viagem. Ora bem, eu estou neste momento a 300 km do Luxemburgo, estou aqui em Château-Thierry e é 1 da tarde, eu arranquei às 5 da manhã. Portanto, já vou em viagem há 8 horas, mais ou menos, já fiz quase 700 km e tenho andado aqui a alternar entre autoestrada e nacional. Portanto, quando a autoestrada, ou seja, eu tenho vindo sempre em modo evitar portagens, não é? Eu quando disse ontem que fazia França, ou quando digo que faço França pela estrada nacional, quer dizer, não é bem isso, não faço sempre estrada nacional. Portanto, quando não se paga portagens, eu apanho a autoestrada, que ainda são alguns bocados bons, que dá para adiantar um bocado de tempo, e só quando a autoestrada é paga é que eu entro em nacionais. E portanto, eu hoje, quando arranquei de Bordeaux às 5 da manhã, estava muito frio. Andei aí 1 hora e meia entre 0 e 2 graus. Só agora é que a temperatura subiu acima dos 10, estão 12 graus. Eu tirei as luvas agora mesmo para pôr aqui a câmera, é que tirei as luvas, que eu tenho vindo sempre com as luvas e com as mãos geladas, mesmo assim. Mas agora o tempo já está com um bocado de nuvens. Eu já estive a ver que no Luxemburgo vai chover a partir das 4 da tarde, portanto é 1 hora, tenho 3 horas, faltam 300 km, a ver se consigo chegar ao Luxemburgo antes das 4 por causa da chuva. E era para vos mostrar aqui um bocado das estradas aqui de França, não é? Estamos aqui na primavera agora. É a altura de vermos aqui as plantas a florir, a começar a florir. Aqui os campos. Estão a ver, vou aqui a 100 a hora, na boa. A diferença, deixem-me só baixar um bocadinho a velocidade, está muito vento, eu tenho receio que o som que fique fuleiro. Deixem-me baixar aqui para os 80. A diferença entre atravessar França só pela autoestrada e pagar as portagens, ou fazer e vir em modo evitar portagens, que é apanhar bocados de estrada nacional e bocados de autoestrada. Uma vez que uma pessoa nestas estradas nacionais consegue ir à vontade a 100, ou até mais, mas até vou dizer a 100, a diferença nos 1000 km é para aí de 1 hora, não é mais. E eu, como ontem vim sempre nos 110, tipo, a diferença, se eu viesse sempre a pagar a portagem a 110, a diferença de fazer o que eu estou a fazer, em modo de evitar portagens, se calhar meia hora ou nem tanto era. Porque isto aqui, ó, então, vocês veem, isto é sempre estrada aberta, por aqui fora, é espetacular. Eu gosto muito de atravessar aqui França, apanhar estas estradas nacionais. À noite é que é preciso ter muito cuidado, que já apanhei gazelas a atravessar a rua e bem grandes. Se uma pessoa dá uma panada, nem que seja a 60 ou 70, cuidado, é muito perigoso. Mas é espetacular. E eu para trás não gravei nada, pá, porque não é assim nada de muito especial, e preferi guardar as baterias da GoPro para quando o céu estivesse já limpo e a temperatura estivesse melhor um bocado, que era para eu estar aqui mais confortável com a viseira aberta, já com menos frio, para poder estar aqui a falar para a câmara. Mas um gajo anda aqui tipo a 110 ou 120 na boa, até de cruise control ligado. Estão a ver, vou aqui a 110 cruise control, não
não é perigoso nem nada, pá. É super tranquilo. E poupa-se para aí 100 euros em portagens a andar assim. E conhece melhor aqui as zonas, pá, é espetacular. Ó, agora 70, pá, só quando se entra nas localidades é que se tem que baixar um bocado a velocidade, mas depois, tipo, entre esta cidade agora e a próxima, apanha-se outra vez assim uma estrada boa que uma pessoa consegue ir ao Rocourt, Saint-Martin. Só nestas a passar aqui nas cidades, mas até é engraçado porque uma pessoa até conhece, fica a conhecer os sítios. Eu ainda estou a tossir porque a temperatura ainda está, pá, 12 graus, mas está frio. Eu estou aqui com os punhos ligados no máximo, não sinto muito nas mãos, mas ao falar entra-me o ar frio e acaba por dar aqui um bocado de tosse. Ó, isto é tudo vilazinhas assim pequeninas por aqui, uma pessoa atravessa. Daqui a bocado vou ter aqui meter combustível. Mas tem sido uma viagem tranquila. Ao início foi um bocado lixado porque era de noite. Que eu saí às 5 da manhã até às 7h30 mais ou menos, 2 horas e meia assim a entrar e a sair da autoestrada. Pá, vim com mais cuidado um bocado, mas já consegui limpar quase 700 km. Portanto isto é sempre a andar. Estão a ver ali o sinal de gazelas nos próximos 3 km, para ter cuidado, é que elas saltam daqui do meio destas vegetações mais altas um bocado, e se uma pessoa for a uma velocidade excessiva, mesmo de dia, pá, se dá uma panada numa de 70 ou 80 kg, cuidado com a brincadeira. De manhã não estava a chover em Bordeaux, nem pelo caminho ainda não apanhei chuva nenhuma, o que foi bom. Mas esteve muito frio de noite porque a moto estava toda com aquela umidade, o banco e tudo, estava toda úmida, que o hotel tem parque, mas é parque exterior, não é parque coberto. Ó, estão a ver, agora, ó, a gajo agora vem por aqui, ó, por estes sitinhos. Opa, ó, olhem para isto. Olhem que maravilha. Opa, eu vou por onde o GPS me manda. Eu não sei. Ele estava a mandar por aqui, mas... Ó, passarinho. Ó, pequenina. Olhar aqui para o ecrã, agora aqui à esquerda, mais um caminho de montanha. Fogo, estou lixado. Ah, é estrada aberta. Deixa-me ir aqui ao meio, a ver se um animal atravessa aqui a estrada. Lembram-se ontem quando eu estava a falar de um hotel em Palência, que disse que vos ia contar a história do hotel e acabei por não encontrar o hotel?
Uma das viagens que eu fiz do Porto para o Luxemburgo, tipo, eu estava a contar arrancar tipo 2 ou 3 da manhã, como eu costumo, como fazia, e esta viagem já foi aqui com a Goldwing. Ui, está a começar a chover? Não, parece que senti aqui na mão. Oh caralho, estou a ver aqui o céu a começar a ficar outra vez com caralho, pá, fogo. Olha aqui as meninas, as mães e os filhotes aqui, ó. E então, eu ia arrancar um dia do Porto para o Luxemburgo, exatamente, e deitei-me tipo, sei lá, 9 da noite, 8h30, 9 da noite, para acordar às 2 da manhã para arrancar. E então eu deitei-me tipo 9, 10, 11, pá, não conseguia dormir. Não conseguia dormir e então, pá, bateu a meia-noite e eu pensei, pá, não vou dormir agora 1h30 ou 2 horas porque não estou com sono. Peguei nas coisas e arranquei por aí fora. Quando cheguei ali a Palência, recordo-me perfeitamente, eram para aí 4h30, 5 menos um quarto da manhã. Estava todo partido, cheio de sono, obviamente, não é? Estava todo partido, cheio de sono e pá, estava à procura de um hotel, já quase que não conseguia conduzir mais, muito cansado mesmo. E pá, encontrei aquele hotel, assim, ao passar, e na altura estava lá uma Triumph Tiger, com malas, com um top case e malas, de uma pessoa com matrícula portuguesa também. E então eu cheguei lá ao hotel e perguntei se tinha quartos, não é, que eu não tinha nada reservado, e o gajo disse, está um bocado difícil, não sei o quê, não sei o que mais, e o gajo virou-se para mim e disse assim, opá, nós temos aqui a suíte dos noivos, que é um hotel que quando alguém se casa e queira vir para aqui, nós temos já uma chamada suíte dos noivos. Eu disse, opá, e quanto é que fica? E o gajo, olha, fica X. E eu, opá, amigo, pode ser. E hoje, depois fui lá para o quarto, era um quarto assim, maior, não é? E pá, e acabei por ficar, dormi tipo das 5 até às 10 da manhã, acordei, pá, completamente revigorado, às 10 arranquei ali de Palência, antes de Burgos, e vim direto para Luxemburgo. Fiz depois a viagem direta, cheguei aqui ao Luxemburgo à noite, e portanto a história desse hotel, com a cena da suíte dos noivos, que era o que estava disponível para quem não tinha reserva, mas pronto. E já me aconteceu noutra vez em Espanha também, que apanhei uma tempestade muito grande de chuva, já quase a entrar em Chaves. Ora, agora é para a esquerda. Uma tempestade muito grande de... O Tartalemoto veio-me disse para eu não fazer a viagem daqui do Luxemburgo para aí. Eu insisti, nem roupa de chuva tinha, e cheguei ali antes de para aí, que a 50 km antes de entrar em Portugal, em Chaves, uma coisa torrencial, e tive que ficar também num hotel durante uma noite, e também foi a suíte dos noivos que havia disponível. Eles lá em Espanha, não sei, devem ser aqueles hotéis que fazem os eventos, não é? Fazem a boda, fazem boda e depois têm lá uma suíte para os noivos ficarem de um dia para o outro.
Ora bem, vamos então fazer aqui um resumo das dicas para viagens assim grandes. Mas atenção, estas dicas que eu vos vou dar é de acordo, deixa-me só meter aqui o cruise control para ver se a mala aqui atrás está tudo preso, que eu de vez em quando meto aqui a mão, se as 4 pegas estão bem encaixadas, está tudo. E dicas para viagem, mas isso, atenção, sou eu, com a minha maneira de ser, pá, é como eu funciono. A nível de programação da viagem, tipo, há pessoas que veem exatamente por onde é que vão, até onde é que vão parar, para meter combustível, fazem tipo 250, 300 km, eu paro aqui, paro ali, pá, esqueçam isso, esqueçam isso. Se o vosso depósito der para 300 ou 400 km, vocês podem estar mais cansados e parar passado 150, ou podem estar mais confortáveis e parar só ao fim de 250, pá, caguem nisso. Programar é meter aqui no GPS ou no telemóvel, no Google Maps, o destino, seja na Rússia ou seja o que for, é meter o destino e bota. E vai-se parando conforme a pessoa se sente. A única coisa é que se forem atravessar a França, Espanha, desculpem, se forem atravessar a Espanha durante a noite, só alertar cuidado, porque a maior parte das bombas de gasolina fecha às 11 da noite e abre às 7 da manhã. E portanto têm que contar que têm que sair da autoestrada e ir a uma aldeia qualquer para meter combustível, mas há bombas abertas. Atenção, podem até que fazer um desvio, às vezes de 4, 5, 10 km no máximo, mas há sempre bombas abertas, mas tem que ser fora. Olhem para isto, para estas paisagens. Olhem ali aqueles ninhos, eu acho que aquela... Ai, não é, parecem os ninhos das cegonhas, mas não é. Não é, é da própria árvore. Opa, vocês estão no Porto, estão em Lisboa para arrancar, seja para o Luxemburgo ou para a Bélgica, metem a morada de destino. Pá, e pelo caminho param, ou param mais ou param menos, conforme vos apetecer. Agora é assim, se vocês quiserem, assim, eu no meu caso, estou-vos a falar desta viagem, o meu objetivo é chegar ao Luxemburgo, não é ir a Madrid, ver a cidade de Madrid, depois ir a Salamanca, ir ver a cidade de Salamanca, não, é fazer a estrada sem perder muito tempo. Agora, se for obviamente, quem planear uma viagem de 2 semanas, porque quer parar nos sítios e ver, logicamente tem que ir ao Google Maps, ver quais são os pontos mais importantes a visitar em cada cidade e levar isso até eu faço, como é lógico. Mas agora, se for uma viagem do ponto A ao ponto B, estou a falar de fazer a viagem do ponto A ao ponto B, pronto, podendo apanhar aqui umas nacionais e ir vendo, mas sempre a andar, sem perder assim muito tempo. A nível de bagagens, opa, às vezes vejo motas com 6, 7 malas, aquilo parece um monstro, parece que a moto tem 4 vezes mais largura do que o que tem. Opa, o mais simples é o melhor. Eu na Africa Twin tinha uma mala de 58 litros de metal atrás, era o que usava. Nesta tenho esta mala da Samsonite impermeável, tenho 2 elásticos que comprei na Motocard, acabou. É 30 segundos para carregar a moto e 30 segundos para descarregar. Não gosto cá de paneleirice e não sei o quê. Levo sempre os produtos da Shaymotion. Tenho aí um vídeo, se vocês forem aí ao meu canal para trás, tenho aí um vídeo a mostrar o produto que comprei, que é para limpar a viseira do capacete, limpar aqui este vidro de vez em quando, e o produto de limpeza para a moto, porque ela vai chegar com mosquitos, embora ontem, com a chuvada que eu apanhei em Espanha, e a moto acabou por ficar limpinha, mas hoje já está aqui com mosquitos outra vez. Portanto, é lavar a moto com o produto que eu uso. Então cada um usa o seu produto, eu uso o da Shaymotion. Opa, e de resto trago a carteira
com o cartão multibanco e com o cartão Visa e mais nada. A roupa, opa, eu tenho, é roupa quase normal, eu nem é roupa muito apropriada para moto, é isto, é roupa normal. Tenho um corta-vento por dentro sempre, o corta-vento eu visto sempre. E opa, agasalho-me conforme, há pessoas mais friorentas, há outras mais calorentas, eu sou um bocado mais calorento, por norma, num bocado assim muito agasalhado. E tenho este colete refletor, que também já vos mostrei ontem, pá, que acho que dá jeito quando faço assim estas viagens grandes. Não só para os camionistas, porque eles pronto, até são pessoas que são muito experientes a conduzir, mas às vezes os caminhões muito altos, este colete assim ao longe acaba por dar uma visibilidade melhor. E faróis nevoeiros sempre ligados, isso aí comigo não há tangas, podem dizer o que disserem, pode ser azeiteirice, é azeiteirice, mas é para quem sai da Maia e eu quando ando de moto tenho que tomar café em Vila do Conde e vir para casa, faz 15 km por semana, isso é azeiteirice ligar os faróis nevoeiro. Agora andar assim nestes sítios e por autoestradas e etc, tenho a certeza que já evitei acidentes de carros às vezes a meter-se para a minha faixa, que isto deu aqui um sinal a olharem pelo retrovisor que me fez evitar acidentes. Opa, e de resto mais nada, agora não preciso lá do Quadlock, que eu tenho aqui navegação por satélite sempre, o que é fixe porque nos sítios mesmo de floresta, mesmo que eu esteja em floresta cerrada agora, isto apanha sempre o GPS, agora nunca me falha. Opa, já está a começar a chover. Ó pessoal, eu vou encostar aqui à frente para tirar a câmera daqui e vou começar a dar gás para ir embora, porque isto está-me a começar a cheirar mal. É 1h30, ainda me faltam 270 km. Eu vou ver aqui como é que me vou desenrascar. Estão a ver como é que isto está? Eu estou a começar a sentir aos bocadinhos aqui na mão. E este vento é sinal de chuva para hoje. E se ela calha de vir 1 hora mais cedo ou 1h30, eu vou levar com chuva. Vou ver se calhar se consigo apanhar um bocado de autoestrada para adiantar mais caminho. Ei, olhem para isto. Fogo, não se vê nada. Ora bem, ó pessoal, eu preciso de, como devem perceber, eu preciso de adiantar caminho e portanto não vou estar aqui a gravar as velocidades, a gente fala mais daqui a bocado. Já mudei aqui o GPS, pá, vou apanhar um bocado de autoestrada para despachar, porque ela vai começar a cair forte hoje, vai começar a cair forte, eu não quero ser apanhado outra vez nisto. E portanto já tirei aqui o filtro do evitar portagens agora na parte final, porque senão eu estou lixado. Ainda por cima esta parte é mais técnica. Das partes nacionais que eu fiz para trás eram tipo estradas nacionais como temos aí sim em Portugal, estradas mais principais, estão a ver? Aqui é que está um bocado, pá, eu não sei se é o GPS me dá a tentar mandar para um sítio mais rápido, porque ele acha que é mais rápido, se não há aqui estrada mesmo nacional direta a passar pelas localidades, mas eu já tirei aqui o filtro, agora também não vou estar a perder mais tempo com isso, mas é esquisito porque ele para trás mandou-me sempre por estradas principais nacionais e era sempre a andar, e aqui é tudo
Ali uma Goldwing das antigas. Isto também é fixe, andar em nacionais, encontra-se sempre assim pessoal a andar de moto, ainda por cima é domingo hoje. Ora, virar aqui à esquerda, virar à gauche. É que isto não rende nada, um gajo andar aqui sempre a 40 ou 50, aqui a fritar bolinhos. Agora é por aqui. É. Isto é bom, mas é quando faltam 20 km ou 10. Agora quando faltam 250, que eu ali atrás, quando desliguei a câmara, dei ali um gasonete jeitoso e já adiantei um bocado. E já estou mais na cidade. Olha, Gara é a estação de comboios. Soação, Reims. Eu quero ir para Reims, exatamente. Reims e Luxemburgo. Estão a ver, isto sim, isto é que me parece ser a verdadeira estrada nacional. Agora não é aquelas estradinhas que o GPS me estava ali há bocado a mandar, caralho. Oh, isto é que são as estradas nacionais em França. Reims, exatamente, sempre em frente. É isto, eu queria ter vindo sempre, que isto tem de certeza que tem continuação ali para trás. Oh, Reims, exatamente, isto é que é a verdadeira estrada nacional. Sempre a cortar. Ela ainda tem rotação, pai 2000, para desenvolver mais 180, só que ela corta. Notava-se ali naquela descida que ela tem força para ir e o motor corta. Mas pronto, chega e sobra. Está a começar a pingar, muito pouquinho, mas está. Eu vou tentar arranjar aqui uma bomba e vou apanhar a autoestrada direta para o Luxemburgo.
que ainda me faltam 220 km. Bem, até já. Estão a ver, pessoal, certinho, direitinho. Já está a chover, ó, já está a chover. Ou seja, isto vão ser 200 km à chuva agora, não ter combustível. Até posso fazer aqui uma experiência, estou com a viseira fechada. Estou só aqui a gravar, a ver se o som se consegue ouvir aí na câmara com a viseira fechada. Depois quando estiver a editar o vídeo vou ver se consigo, ou se houve alguma coisa disto que eu estou aqui a falar. Se funcionar é muito melhor, assim não preciso estar a levar com o vento na cara enquanto estou aqui a falar. Acabou por parar de chover, entretanto, mas tive que parar outra vez para calçar as luvas, porque está muito frio, começou a ficar muito frio outra vez 9 graus, 9 ou 8 graus, está a começar a ficar outra vez muito frio e mesmo aqui com os punhos aquecidos no máximo, está bastante frio. O que esta moto também tem de bom é que não se vai ouvir muito o motor da moto. Isto, assim, em muitos quilómetros, se for ouvir aquele barulho bum, bum, do motor a uma rotação mais alta, acaba por ser incomodativo. Mesmo que o capacete seja bem insonorizado, acaba por entrar aqui parece que começa aqui a bater na cabeça. E esta aqui, pá, não se ouve rigorosamente nada. O motor vai aqui às 2000 e poucas rotações. Também é um ponto bastante positivo desta moto. Esta zona aqui que estou a passar, Verdun, tem aqui muitas menções à Segunda Guerra Mundial, à Primeira Guerra Mundial, desculpem, 1914 a 1918. Foram aqui travadas também batalhas campais aqui nesta zona de Verdun, aqui em França. Tem aqui cartazes, há um bocado passei ali por a falar sobre isso. É aqui uma zona, também deve ter aqui uma história bastante rica. Só faltam 90 km para chegar a casa. Vou aqui agora a 100, mais nas calmas. O céu parece que tem bastantes nuvens, mas não parecem assim muito negras. Vamos lá ver como é que está no Luxemburgo. São 3h30, supostamente, pelo que dizia a meteorologia, ia começar a chover a partir das 4 no Luxemburgo. Eu tenho mais ou menos 1 hora de viagem. É assim, esta viagem ao fim e ao cabo, pá, não, acabou por não custou nada, não é? Fiz metade, mas gostei desta modalidade de sair, de ter saído do Porto às 7 da manhã. Foi porreiro, porque comecei logo a viagem mais de dia, andei-me durante mais tempo de dia. Hoje saí mais cedo, porque também não tinha a certeza se ia apanhar como é que ia ser aqui o trajeto desta segunda parte, mas gostei. Acho que de futuro vou começar a apostar se calhar em fazer assim, saio mais tarde um bocado, conduzo mais tempo de dia, dá para fazer uns vídeos de outros sítios novos
Da próxima vez que for quando for agora daqui para Portugal, se calhar faço um caminho novo, faço aquele caminho de ir a Lyon, Marselha, e fazer a costa toda do sul de França, e depois subir pelos Pirineus até San Sebastián e depois ir em direção ao Porto. É uma coisa diferente. Mas foi super tranquilo. O cansaço é quase zero, não tem problema nenhum. Estou porreiro. Quantos quilómetros é que eu já fiz hoje? 880, com os que faltam vão ser 900 e poucos também. Mas não estou minimamente cansado, praticamente. Não me dói nada, mesmo com este segundo dia, depois do dia de ontem. Quem quiser uma moto mesmo assim para passeios mais longos um bocado, garanto-vos que a Goldwing é uma moto super apropriada para quem quiser fazer viagens e não se cansar. É que isto torna, quando eu penso nesta moto, na Goldwing, o que me faz lembrar é tornar viagens de 1000 ou 2000 km em viagens de 200 ou 300 km numa moto daquelas mais usuais, aqueles passeiozinhos que se vão dar ao sábado à tarde, até entre os rios ou qualquer coisa. O cansaço que se chega a casa é o que fazer com esta 2000 km. Acreditem no que vos digo, não estou a fazer o peixe maior do que ele é. Infelizmente não é fácil fazer test drive esta moto, porque senão vocês viam o que é andar um dia inteiro com esta moto e chegar a casa e é quase como se não se tivesse saído de casa. Mas pronto, pelo menos puderam ver aqui em primeira mão, gravado, conforme me foi possível, como é que é viajar aqui nesta moto. E se às vezes tiverem perguntas sobre esta viagem, ou sobre a moto, ou sobre alguma coisa, ponham aí nos comentários. Voltei à estrada nacional. O GPS mandou-me sair aqui para os últimos 40 km, não sei. Ele mandou sair e eu saí, não é? Pode ser que dê aqui para mostrar mais um bocado. Eu ainda estou em França, ainda não entrei em Luxemburgo. Já não há de faltar muito, mas... Eu agora agora que já tenho um bocadinho de mais experiência a gravar e tal, eu já fiz alguns vídeos aqui no Luxemburgo, mas agora vindo o verão, vou escolher aí sítios que eu acho que possam ser interessantes para mim e para vocês também. Vou escolher aí sítios porreiros para ir, coisas diferentes, para
para gravar. O micro também deve estar aí a chegar. E já comprei também um apoio para pôr aqui, para ficar aqui uma coisa para pôr aqui a câmera, para poder virar para mim também, para se ver a minha cara ou para virar para a frente. Que vem aqui no seguimento do vídeo do Biker Life Portugal, que fez um vídeo a dizer qual era o equipamento que tinha, e eu então decidi comprar um microfone igual ao dele, porque para mim ele é acho que é o motovlogger com o melhor som dos motovloggers que eu sigo, pelo menos para mim é ele que tem o melhor som. E ele falou também, eu não consigo apoiar aqui no volante, mas apoio aqui no manípulo, que aquilo ocupa pouco espaço, e vou tentar alternar e entre fazer motovlog assim como estou a fazer agora aqui na queixeira e fazer aqui, e para tentar ver como é que fica também, para tentar melhorar os conteúdos e a edição também dos vídeos. Vamos lá ver. E os consumos da moto, mesmo hoje, pronto, eu andava um bocado nacional, andava mais devagar, na casa dos no 80, 100, era conforme podia, mas depois quando entrava na autoestrada, até ter começado a fazer vídeos, andei sempre na casa de mais dos 140, que era para despachar um bocado de quilómetros, andei e depois voltava outra vez para a nacional, andava mais devagar. Mas a velocidade média global deve ter andado aí entre os 110 e os 120 da viagem toda. Consumos abaixo de 5 litros, acho que para uma moto destas, acho que é muito bom. Acho que é muito bom também. Assim, isto ao fim e ao cabo, quer dizer, isto não, eu quando falo daqui, não é dizer que isto é melhor do que as estradas de Portugal, não tem nada a ver. Acabam por ser cenários diferentes, cada um com as suas características, não é? Pronto, aqui tem assim, mas em Portugal também há estes tipos de cenários. Se nós formos para o Alentejo, não é? Fazer a parte da Nacional 2, por exemplo, não é? E arrancarmos de Chaves, a gente passa por todos os cenários, não é? Passamos pela parte do Douro também, portanto... Portugal é um país também pequeno em dimensão, mas tem todo o tipo de variedade também. Se quisermos ir fazer montanha, temos Serra do Alvão, Serra da Estrela e etc. Se quisermos ir fazer mais beira-mar, temos uma costa